Você já se perguntou por que, mesmo depois de cumprir todos os passos, ainda sente que algo está faltando? Já se deu conta de que talvez não esteja vivendo a sua vida, mas apenas encenando um roteiro que nunca escreveu? E se a ideia de que a educação é o caminho para a liberdade for, na verdade, a mais sofisticada forma de controle? É nenhum sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Essa frase de Krishnamurti atravessa como uma lâmina a superfície da nossa normalidade. Sim, estamos bem ajustados. Sabemos o que vestir, o que responder em entrevistas, como nos portar em ambientes profissionais. Mas e por dentro? Por dentro há um descompasso. Por dentro há um silêncio que grita. Você seguiu todas as regras, estudou, se formou, talvez até brilhou. Mas em algum lugar no meio do caminho algo se perdeu. Aquele brilho nos olhos ao aprender desapareceu. A pergunta que ecoa agora não é: qual é a próxima meta? Mas quem sou eu de verdade fora disso tudo? Neste vídeo vamos falar sobre a grande ilusão da sociedade moderna sobre a educação. Não como uma crítica vazia ao sistema, mas como um mergulho íntimo, denso e doloroso nas feridas que esse sistema deixou dentro de nós. Vamos falar sobre a criança que você era, sobre os sonhos que você teve, sobre o momento exato em que começou a se esquecer de si mesmo, mas também sobre o que ainda pode ser recuperado. Porque talvez o que chamamos de educação tenha sido, na verdade, um processo lento de desaprendizado da nossa própria essência, e talvez, só talvez, seja a hora de desobedecer para finalmente aprender a viver. Quando éramos crianças, aprender era uma forma de encantamento. Cada pergunta surgia como uma fagulha no escuro. Cada descoberta fazia o mundo parecer maior, mais mágico, mais vivo. Havia beleza em não saber e alegria em tentar entender. Mas então, algo mudou. E talvez você nem tenha notado quando. Você entrou na escola e o mundo se estreitou. Aquela curiosidade selvagem que te fazia olhar para o céu e perguntar por que ele é azul foi substituída por apostilas, cronogramas e regras. A espontaneidade deu lugar ao comportamento adequado. A dúvida virou erro, a inquietação virou problema, a pergunta virou silêncio. O sonho de ser livre, de pensar com a própria mente, de sentir com o próprio coração, foi embalado, rotulado e arquivado. E a promessa foi clara: estude, obedeça, tire boas notas, e um dia você será alguém. Mas ninguém te contou que, nesse processo, você deixaria de ser você. O sistema não queria sua liberdade, queria sua utilidade. E então você aprendeu a se encaixar. Começou a medir sua inteligência por notas, sua criatividade por prazos, sua dignidade por reconhecimento externo. E enquanto todos aplaudiam suas conquistas, você ia se esvaziando por dentro. A escola não foi só um prédio, foi uma doutrina. Foi uma lente invisível moldando como você vê o mundo e, mais cruel ainda, como você se vê. Você aprendeu a pedir permissão, a esperar aprovação, a temer o erro como se ele fosse sinônimo de fracasso, a calar suas perguntas mais íntimas para caber num molde que nunca foi seu. Educação é o que sobra depois que se esquece tudo o que se aprendeu na escola. Einstein disse isso. E talvez no fundo ele estivesse dizendo que a verdadeira educação começa quando a obediência termina. Mas como desobedecer um sonho que nos foi ensinado a idolatrar? A verdade é que muitos de nós fomos condicionados a confundir a adaptação com inteligência. Fomos premiados por nossa capacidade de repetir, não de refletir. Por nos moldarmos, não por ousarmos ser autênticos. E agora, adultos, sentimos um incômodo que não sabemos nomear. É o incômodo de viver uma vida correta, mas não verdadeira. De ter sucesso no papel, mas sentir fracasso na alma. Essa é a grande ilusão. Não a de que a educação falhou, mas a de que ela nunca teve a intenção de te ensinar quem você é. Ela te treinou para o mundo, mas não te preparou para o vazio que viria quando o mundo deixasse de fazer sentido. Ela te deu ferramentas, mas nunca te disse o que construir. Ela te deu metas, mas não propósito. E o mais perverso, ela fez você duvidar de si mesmo quando, em silêncio, sentia que algo estava errado. Esse capítulo não é uma acusação, é um espelho. É sobre lembrar que o sonho que te contaram talvez nunca tenha sido seu.
É sobre aceitar que, sim, fomos enganados, mas que isso não precisa ser o fim da história. É sobre começar a duvidar do que sempre foi tido como certo. E nesse movimento, talvez reencontrar aquele pedaço de você que um dia amou aprender pelo simples prazer de existir. Porque aprender de verdade nunca foi sobre decorar fórmulas. Foi sobre lembrar quem você é, antes que o mundo te dissesse quem deveria ser. Imagine uma linha de montagem. Barulho de sinos, fileiras organizadas, movimentos repetidos. Agora pense na sua infância escolar. Parece exagero? Talvez não tanto assim. A educação moderna, essa que você provavelmente recebeu, não nasceu de um ideal iluminista de liberdade e desenvolvimento pleno. Ela nasceu da urgência de um mundo que precisava produzir pessoas úteis, não pensadores inquietos. Seu berço não foi a filosofia, foi a fábrica. Durante a Revolução Industrial, os governos e as elites econômicas precisavam de algo novo, disciplina em massa, pessoas que soubessem seguir ordens, cumprir horários, executar tarefas sem questionar. E o modelo ideal para isso não era de academia grega, mas a linha de produção. A escola, então, foi moldada como um reflexo das fábricas, horários rígidos, sinos para marcar o início e o fim das atividades, salas organizadas em fileiras, avaliações padronizadas, separação por faixas etárias e conteúdos segmentados como os setores industriais. Era o início da escolarização como condicionamento, não como libertação. Ivan Illich, no inquietante The Schooling Society, foi direto ao ponto. A escola tornou-se uma igreja secular, e sua liturgia é a conformidade. Mas a maioria de nós nunca soube disso. Acreditamos que o currículo foi feito para nosso crescimento, que as regras eram para nos preparar para a vida. E então, aos poucos, fomos aceitando um tipo de violência simbólica, a anulação do espontâneo, do criativo, do diferente. Você lembra daquela vez que fez uma pergunta fora do roteiro e a professora disse: "Não é hora disso agora?" Ou quando teve uma ideia diferente na redação e recebeu nota baixa porque fugiu do tema? Ou quando levantou dúvidas sobre a matéria e ouviu que estava complicando demais? Esses momentos se acumulam. Cada um parece pequeno, mas juntos formam uma estrutura poderosa de castração intelectual. Você aprendeu dia após dia que pensar diferente era sinônimo de estar errado, que sentir demais era drama, que querer saber mais do que pediram era excesso. E a curiosidade foi sendo morta a conta-gotas. É como se tivéssemos passado anos sendo treinados para abandonar nossa singularidade em troca de um lugar na engrenagem. E o mais cruel, chamaram isso de mérito. Não importa se você era criativo, sensível, intuitivo. Se não cabia no molde, era problema. Se cabia, era bom aluno. Mas bom para quem? Essa é a pergunta que ninguém faz. Bom para você? Ou bom para um sistema que precisa de pessoas adaptáveis, previsíveis, silenciosas? Foucault, em Vigiar e Punir, nos mostra que o poder moderno não precisa mais da força bruta, basta fazer com que o próprio indivíduo se vigie. E onde começa esse autovigilância? Na escola. É ali que você aprende que sua nota define seu valor, que errar é motivo de vergonha, que quem pensa diferente é complicado, e que o saber só tem valor se for validado por uma autoridade. A escola ensina a lógica da hierarquia. Professores sabem, alunos ouvem, o sistema decide. Você obedece, você não aprende para entender, aprende para responder certo. E esse é o ponto central. A verdade é substituída pela resposta certa. A dúvida é substituída pela pressa. A escuta interior é silenciada pela expectativa externa. A criança questionadora se torna o adulto conformado, e todos aplaudem. Mas algo dentro de você sabe, sempre soube. Sabe que aprender não é isso. Sabe que o saber real é inquietante, vivo, às vezes até perigoso, porque ele mexe com estruturas. Ele te obriga a confrontar o que é, não apenas a repetir o que foi dito. Mas quem tem coragem de ensinar isso? Quem tem coragem de admitir que o sistema educacional que exaltamos talvez tenha sido, desde o início, um sofisticado instrumento de contenção da liberdade humana? Talvez você esteja aí agora, ouvindo isso e sentindo um incômodo. É normal.
É como perceber que a casa onde cresceu foi construída sobre ruínas. Mas isso não precisa te paralisar. Esse incômodo é o início de algo sagrado, é o começo do descondicionamento. Porque toda estrutura de opressão depende do nosso esquecimento. Depende que a gente aceite como natural aquilo que foi construído para nos limitar. E a única forma de quebrar isso é lembrar que você já foi livre, lembrar que sua mente já foi um campo aberto, lembrar que sua curiosidade era pura, intensa, legítima antes de ser domesticada. E ao lembrar, você começa a reerguer dentro de si um outro tipo de escola, uma que não tem salas, nem sinos, nem notas, mas que ensina finalmente o que você sempre quis saber: quem sou eu quando não estou mais tentando agradar ninguém? Existe um tipo de dor que não tem nome. Ela não aparece em exames, não sangra, não grita, mas mora no peito, entre o silêncio e a insônia. É aquela sensação de estar sempre funcionando, mas nunca realmente presente. Você pode ter conquistado o diploma, a carreira, os elogios. Mas quando o mundo silencia, quando o barulho das metas cessa, uma pergunta lateja: por que ainda me sinto tão vazio? Essa não é uma pergunta comum. É uma ferida exposta. E ela nasce de um trauma coletivo que chamamos de educação. Não falo de uma escola específica, nem de um professor específico. Falo de um processo sistêmico e silencioso que moldou nossas mentes para obedecer antes de sentir, decorar antes de compreender, render-se antes de existir. A escola, como a maioria de nós viveu, nos ensinou muitas coisas: a pontuar frases, a resolver equações, a memorizar datas. Mas nunca nos ensinou o que fazer com a angústia. Nunca nos preparou para o silêncio interior que surge quando a performance já não basta. Nunca nos ofereceu ferramentas para navegar as tempestades que não seguem um cronograma. A ferida não é que aprendemos pouco, é que aprendemos coisas demais sobre coisas de menos. Sabemos operar o mundo, mas não sabemos operar a nós mesmos. Ninguém nos ensinou a lidar com a perda, a suportar a dúvida, a encontrar beleza no erro. Nos ensinaram a calcular, mas não a contemplar, a planejar, mas não a pausar, a competir, mas não a compreender. E talvez seja por isso que, mesmo com tanto conhecimento acumulado, nos sintamos tão emocionalmente analfabetos. Você já reparou nisso? Como é difícil falar do que se sente sem medo de errar. Como nos sentimos incompetentes diante do próprio caos interior. Somos gerações de adultos que sabem tudo sobre o mundo, mas quase nada sobre o próprio coração. Não é coincidência, é consequência. A consequência de uma educação sem alma, que valoriza o saber técnico e despreza a sabedoria interior, que trata o ser humano como uma máquina a ser calibrada e não como um mistério a ser respeitado. É essa lógica que nos ensinou a nos medir por produtividade, a definir o nosso valor por quantas tarefas cumprimos num dia, a confundir rotina com segurança, ocupação com propósito, e assim passamos a vida funcionando, mas não necessariamente vivendo. Você já teve a sensação de estar atuando? De seguir um script que nunca questionou? De que mesmo com tudo no lugar, alguma parte sua está gritando por socorro? É esse o vazio silencioso, aquela parte que nunca foi ouvida, a criança interior que não foi acolhida, o sonhador que foi ensinado a calar. Sartre dizia que o inferno são os outros, mas talvez o inferno moderno seja não saber quem você é quando ninguém está olhando. Essa desconexão não surge de repente. Ela é construída tijolo por tijolo, ano após ano, desde os primeiros dias de escola. Cada vez que você foi ensinado a esconder o que sentia, cada vez que engoliu o choro para não parecer fraco, cada vez que teve que sorrir para garantir a nota, o prêmio, a aprovação. É assim que a alma se apaga. Cioran escreveu: a vida é suportável apenas para os que nunca pensaram nela. Mas você pensou demais, e isso te tornou sensível ao abismo que tantos fingem não ver. Mas talvez esse seja o início da cura, não negar o abismo, mas atravessá-lo, porque o vazio não é apenas dor, ele é convite. Convite para parar de funcionar e finalmente começar a sentir, para abandonar o papel de produto bem acabado e reencontrar o ser humano inacabado, sensível, errante e cheio de perguntas que você sempre foi. A educação que recebemos nos deixou uma dívida interna, e a única forma de pagá-la
é com reconexão, com coragem para dizer: eu não sei. Com humildade para aceitar que o sucesso sem sentido é só mais uma forma elegante de desespero. Quando você começa a ouvir esse vazio e não mais fugir dele, algo muda. Você começa a perceber que ele não é o fim, é o início de um processo lento, incômodo, mas libertador. Um processo de reumanização, de se permitir errar sem se odiar, de fazer perguntas sem se envergonhar, de simplesmente existir sem performance. Talvez a verdadeira educação nunca tenha sido sobre ensinar, mas sobre lembrar. Lembrar que você é mais do que um currículo, mais do que uma soma de competências, mais do que o aplauso dos outros. Você é um enigma. E o vazio? Talvez ele seja o primeiro professor que realmente te respeita. Não é um grito, não é um colapso. O despertar começa como um ruído sutil, quase imperceptível, uma fricção interna, um mal-estar silencioso, como se algo dentro de você, adormecido há décadas, começasse a se mexer, e você não sabe exatamente o que é. Sente-se estranho em reuniões, entediado com conversas que antes pareciam importantes. Começa a questionar os rituais da vida adulta, os relatórios, os prazos, as metas, e uma pergunta incômoda como areia nos olhos surge. É só isso? Esse momento não tem data, não tem diploma, é íntimo, cru, inadiável. É quando você começa a perceber que viveu a maior parte da vida cumprindo um papel que não escreveu, que aprendeu a querer o que te disseram que era desejável, e que talvez, só talvez, tudo o que você construiu até agora esteja erguido sobre um desejo que nunca foi seu. Esse é o instante em que a farsa começa a rachar. E não falo de uma mentira explícita, falo de algo mais sutil. A mentira que virou estrutura. A ideia de que seguir o roteiro da sociedade levaria à plenitude. A crença de que estudar, trabalhar, conquistar e ser elogiado bastaria para você se sentir vivo. Mas agora você olha ao redor e por dentro e sente que está tudo certo demais. E é exatamente isso que apavora. Porque você aprendeu que estabilidade era sinônimo de paz, mas agora descobre que estabilidade sem sentido é uma prisão acolchoada, bonita por fora, devastadora por dentro. A rachadura começa quando você se permite escutar o que sempre esteve ali, aquela voz abafada que dizia: isso não faz sentido, não é isso que eu quero, eu não me reconheço aqui. E ela vai crescendo. Vai invadindo suas manhãs, seus silêncios, seus sorrisos forçados, até que se torna impossível ignorar. Você não sabe quem é. Ou pior, sabe, mas teve que esconder por tanto tempo que já não sabe como voltar. Despertar é isso, é perder o gosto pelas máscaras, é não conseguir mais se enganar com aplausos, é ver que a obediência te levou longe, mas não te levou a si mesmo. E de repente, o que antes era orgulho, o currículo, os títulos, o status, começa a pesar. Não porque seja falso, mas porque foi construído à custa de você mesmo. E agora o que fazer? Aqui não há respostas prontas, mas há um alívio estranho. Você não está só. Muitos estão acordando, em silêncio, nas sombras do cotidiano. Homens e mulheres estão percebendo que viver como se espera é uma forma lenta de suicídio emocional. Estão começando a duvidar das verdades herdadas. Estão, enfim, abrindo os olhos. E é nesse momento que a solidão se transforma em potência. Você percebe que questionar não é fraqueza, é sinal de vida. Que se sentir perdido é, paradoxalmente, um sintoma de lucidez. Porque só quem já foi profundamente condicionado pode reconhecer a prisão. E o que vem depois? Depois vem o desconforto, a reconstrução, o vazio criativo, a necessidade de recomeçar sem saber por onde. Porque não há mais um manual. E isso, por mais assustador que pareça, é liberdade. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas talvez o que falte a você, e a tantos, não seja um novo como, mas um porquê que seja seu. Não herdado, não copiado, não imposto, e esse porquê não será encontrado em fórmulas nem em promessas prontas. Ele nasce no abismo, no silêncio entre um sistema que ruiu e um novo mundo que ainda não se formou.
É nesse intervalo, perigoso, incerto, fecundo, que o ser real emerge, sem currículo, sem filtro, sem personagem. E talvez você perceba, enfim, que o que chamávamos de educação era muitas vezes um processo de esquecimento, e que o despertar é, antes de tudo, um ato de memória, de lembrar-se de si, de lembrar que a alma não nasceu para obedecer, mas para criar, que sua mente não é uma caixa de respostas certas, mas um universo de perguntas legítimas, e que talvez a vida verdadeira comece exatamente aqui, quando você olha para dentro e decide que nunca mais vai se abandonar. Chega um momento, e talvez este seja o seu, em que você não suporta mais repetir, não suporta mais vestir a armadura do aluno exemplar, do profissional eficiente, do cidadão correto, porque intui que toda essa performance foi construída para manter você dentro de um cercado invisível. E, ironicamente, é nesse ponto que a verdadeira educação começa. Não com um novo curso, não com um livro de autoajuda, mas com um gesto radical. Desobedecer. Desobedecer ao roteiro. Desobedecer ao medo. Desobedecer à ideia de que você só tem valor se cumprir expectativas externas. Educar-se, no sentido mais visceral, é romper com o condicionamento. É desfazer as amarras mentais que foram instaladas em você desde a infância, de forma sutil, repetida e institucionalizada. A escola te ensinou a pensar com base em rubricas. A vida te premiou quando você se encaixou, e agora você está aqui com todos os selos de aprovação e a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. É disso que falamos quando dizemos que educar-se é desobedecer. É não aceitar mais o óbvio, é se rebelar não contra professores ou escolas, mas contra o esquecimento de si mesmo. E não se engane, esse tipo de rebelião é silenciosa. Não envolve protestos nem discursos inflamados. Ela começa com um sussurro, com um incômodo, com uma recusa, recusar a pressa, recusar a obrigação de ter todas as respostas, recusar a obrigação de performar uma identidade que já não te representa. É como dizia Simone Weil, a atenção absoluta é a forma mais rara e pura de generosidade. Educar-se, então, é redirecionar a atenção para dentro. É começar a escutar a si mesmo com a mesma seriedade com que você sempre escutou os outros. É se perguntar, esse valor que defendo é realmente meu? Essa meta que persigo, a quem serve? Esse modo de vida que repito, me expande ou me apaga? É um processo doloroso, porque para se encontrar, é preciso antes desconstruir a persona que você achava que era. E isso envolve luto. Luto pelo tempo perdido, pelas versões suas que se dobraram para caber, pelos sonhos que você trocou por segurança. Mas há também uma espécie de renascimento nisso tudo. Aos poucos você percebe que não precisa mais esperar permissão para mudar, que não há currículo obrigatório para a liberdade, que pensar com a própria consciência é arriscado, mas profundamente vivo. E então você começa a escolher. Escolher os livros que te tocam, não os que mandaram você ler. Escolher escrever não para agradar, mas para sangrar em palavras aquilo que te atravessa. Escolher o silêncio como resposta à urgência do mundo. Escolher a dúvida como morada e não como fraqueza. Você passa a cultivar uma relação nova com o saber. Uma relação amorosa, simbólica, até mística. Porque entende que aprender não é acumular informação, mas reconhecer-se naquilo que se descobre. E o mais belo, você percebe que esse movimento é contagiante. Quando você se permite pensar com liberdade, você autoriza os outros a fazerem o mesmo. Seja um filho, um aluno, um amigo, um estranho, você deixa de querer convencer e começa a inspirar. Deixa de repetir frases feitas e começa a elaborar o próprio pensamento. Deixa de seguir um caminho e começa a construir um. E esse caminho é sempre único. Não há mapa, não há atalho, mas há algo que te guia. A sensação de estar, enfim, alinhado consigo mesmo. E isso, essa paz silenciosa de viver de forma coerente com sua verdade, é a maior revolução que alguém pode realizar num mundo que normalizou o adestramento como virtude. Talvez, no fim das contas, educar-se seja isso. Reaprender a viver sem muletas ideológicas, sem o medo de não caber, sem o desejo constante de provar algo para alguém,
É reconhecer que o ato mais profundo de maturidade não é obedecer melhor, é ousar pensar por conta própria, ainda que isso te leve para fora de todos os caminhos conhecidos. E aí algo em você se expande. Você sente que, pela primeira vez, está vivo. Você chegou até aqui, e talvez tenha sentido, em algum momento deste vídeo, algo se mover dentro de você. Talvez uma lembrança tenha voltado, uma raiva antiga, uma lágrima engolida na infância, um incômodo que você não soube nomear, mas que agora pulsa com clareza. O que fizemos aqui não foi apenas criticar a educação, seria fácil demais. O que fizemos foi olhar no espelho e ver, refletido ali, um sistema que nos ensinou a funcionar, mas não a existir, que nos ensinou a vencer, mas não a viver. Mas o mais importante, vimos que ainda há tempo. Tempo de reaprender o mundo a partir de nós mesmos, de escutar o que fomos ensinados a calar, de sentir sem vergonha, de pensar sem medo, de ensinar a nós e aos outros que a liberdade não começa com informação, mas com consciência. Sim, fomos domesticados, sim, fomos programados, mas também somos feitos de algo que nenhum sistema consegue extinguir, a capacidade de despertar. E se você está aqui, se escutou até o fim, talvez já esteja despertando. Talvez já tenha dado o primeiro passo, o de não aceitar mais uma vida que não te honra. Porque no fim, a grande pergunta não é o que a escola fez com você. É o que você fará agora, sabendo o que ela nunca pôde te ensinar.